Olá, aqui é Dayan Siebra e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do programa de emagrecimento definitivo. Você sabia que esse programa aqui foi considerado por Harvard, Massachusetts and Columbian Picture Herbert Richards e também pela faculdade lá do Crato, no meu Ceará, como o melhor programa do Brasil e também da Galáxia Universal? A gente tá fraco não, viu? Gente, brincadeiras à parte, eu espero que você esteja gostando e, acima de tudo, que você esteja implementando tudo o que está aprendendo aqui nesse programa. Na última aula eu te contei tudo sobre o jejum intermitente e sobre como ele pode e deve te ajudar no seu processo de emagrecimento. Nessa aula aqui, nós vamos descobrir como acabar com o terceiro e último culpado pelo seu excesso de bucho, o cortisol. Segundo o endocrinologista George P. Croesus, estresse é o estado de desarmonia ou ameaça à homeostasia, resultando em uma cascata de respostas fisiológicas e comportamentais que são necessárias para retornar ao equilíbrio homeostático ideal. Mas você deve estar dizendo, que diabo é isso? Não entendi nada. Pensa que o nosso corpo é igualzinho a uma orquestra. Imagina só que ficaria uma bagunça se um dos músicos simplesmente começasse a tocar uma música diferente. Mesmo que a maioria dos músicos estejam tocando corretamente, o som vai ficar bagunçado. Nosso corpo é igualzinho a isso. E a homeostase é justamente quando o corpo está em equilíbrio e consegue exercer todas as suas funções da maneira certa, em harmonia. Aí quando a gente tem algum problema ou acontece algo que foge do comum no nosso mundo externo, nosso organismo responde a isso, gerando o que a gente chama de estresse. Estresse é algo fisiológico, ele é importante para a nossa sobrevivência. O problema é o excesso. Como eu já falei em aulas anteriores, nós vivemos num mundo onde grande parte das pessoas sofrem de estresse crônico. Isso ajuda no surgimento de obesidade, mas não só de obesidade, até de câncer. E muitas coisas podem gerar o estresse, como por exemplo, desnutrição funcional, que é quando a pessoa pode até ter uma boa aparência, mas lá no fundo, faltam nutrientes para a sua saúde. Estimulantes, herbicidas, medicamentos, excesso de trabalho, pressão externa, falta de sono, alimentos processados, antinutrientes, como carboidrato refinado, produtos industrializados, que quando você ingere, por exemplo, atrapalha a metabolização de outros nutrientes, radiação, poluição, anemia, hipo ou hiperglicemia, enfim, são várias coisas que podem gerar o estresse. E você sabia que o estresse tem fases? É verdade. As fases de resposta são alarme, resistência e exaustão. Então, você tomou uma bronca do seu chefe. Você entra na primeira fase, no alarme. Mas agora, seu chefe começa a todo dia ir lá e te dar uma bronca na frente de todo mundo. Então, você entra na fase da resistência. Então, com alto e frequente nível de estresse. Até que chega uma hora que nosso corpo cansa de viver sob tensão e estresse, aí entra na fase de exaustão. Você já sentiu essas três fases? É exatamente assim que acontece. Bom, mas por que o estresse é tão importante assim? Afinal, ele em excesso faz mal, mas ele tem suas funções. É importante para o nosso organismo. O cortisol é o nosso principal glicocorticoide e é, como a gente já falou, secretado em momentos de estresse. Esse hormônio, ele é produzido pela nossa glândula adrenal. E as suas principais funções são, anota aí, ele funciona como um remédio anti-inflamatório. Então, quando você tem uma lesão, o cortisol vai lá tentar resolver essa lesão, vai tentar curar a região o mais rápido que puder. Se só o cortisol não der conta de resolver a lesão, você provavelmente vai para o hospital tomar corticoide, que é algo bem ruim de acontecer. O cortisol é o responsável pelo controle da inflamação. E ele é responsável também pelo aumento da pressão. A pressão que eu falo é a pressão arterial e também da glicemia. E você pode perguntar, doutor Dayan, mas como é que aumentar a minha pressão ou então a minha glicemia pode ser bom? Você está ficando doido? Sim, se esses aumentos acontecem quando tem que acontecer, é algo muito bom para a sua saúde. O cortisol está ali basicamente para te manter vivo. Ele promove uma melhora do humor, dinamismo, resistência ao estresse, paciência, atividade anti-inflamatória e antialérgica. Ele estimula o sistema imune e auxilia no processo da dor.
Na realidade, o cortisol é incrível. O problema, como a gente já falou, é o excesso. A glândula adrenal, ela simplesmente começa a ficar sobrecarregada com o tempo. Então, conforme a gente precisa produzir muito cortisol. E o que essa desregulagem, ela geralmente pode causar? Você já pensou? Doenças autoimunes, inflamações, hipersensibilidades, mau humor. A verdade é que o cortisol, se ele estiver desregulado, tanto para mais quanto para menos, pode causar problema na sua saúde e no seu peso, que é o nosso foco aqui. Dá só uma olhada nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Isso é uma curva ideal de cortisol. A gente acorda e acontece o pico de cortisol. Depois ele vai caindo, caindo, até que a gente vai dormir. Aí ele volta a ser produzido na manhã seguinte. Uma coisa muito comum atualmente é que algumas pessoas não conseguem ter esse pico que deveriam ter pela manhã. Aí acontece o que chamamos de fadiga crônica ou fadiga adrenal. A pessoa não tem ânimo para trabalhar, se exercitar e muito menos para escolher bem os seus alimentos. E como a gente já viu também em uma aula passada, o cortisol desperta a ação da insulina no sangue. Então, níveis altos e frequentes de cortisol no sangue provocam o aumento da insulina no sangue também. Insulina no sangue em excesso gera resistência à insulina, que gera a produção de mais insulina e aí vira a bola de neve que você já sabe. Tá bom, doutor Dayan, já entendi tudo, mas agora como é que eu faço para controlar o estresse? Não aguento mais o meu chefe, você pode estar pensando, meu marido, não aguento mais minha esposa, a casa, as crianças, é muita coisa ao mesmo tempo. Bom, não é um passe de mágica, mas para fazer o controle do estresse, eu recomendo algumas ações. Primeira coisa, alimentação porreta. Segundo, exercício físico. Terceiro, meditação. Quarto, sono. O primeiro passo, então, é ter uma alimentação porreta, que é a alimentação que eu ensino aqui no programa. A essa altura, você já deve ter entendido como é que cada alimento que a gente ingere interfere diretamente no nosso organismo. Isso que eu falo como um todo. Então, cuidar da sua alimentação é o primeiro passo. O segundo passo é praticar pelo menos 30 minutos de atividade física diariamente. O esporte estimula a liberação de dopamina e serotonina. Por isso, ele é capaz de modular a glândula adrenal e prevenir doenças atreladas ao processo de estresse. Minha terceira recomendação é a de que você comece a meditar. Tem muita gente que só de ouvir a palavra meditação já corre, porque acha que é algo complicado, chato, entediante, difícil. É muito mais fácil do que você imagina, sério. Inclusive eu gravei alguns áudios para te ajudar a começar a meditar. São meditações guiadas, é fácil demais para você meditar ouvindo esses áudios. Salva esses áudios no seu celular ou computador, coloca um fone de ouvido, senta ou mesmo deita de maneira confortável, dá o play e ouve atentamente tudo que eu falo lá dentro. Lembrando que tem 3 versões. A primeira é mais curtinha, tem só 5 minutos e é para quem vai começar a meditar. A segunda tem 10 minutos. Recomendo que mude para ela depois de já conseguir meditar com um áudio de 5 minutos. Então, meditou com 5 minutos durante alguns dias, vai para outra. Por último, você pode passar para o áudio de 20 minutos. Essa meditação é um pouco mais desafiadora que as outras. Meditar é incrível, é um momento que você se conecta com o seu interior de uma forma inigualável. Esse hábito mudou minha vida para melhor e vai mudar a sua também, eu garanto. Inclusive, já existem vários estudos comprovando os benefícios da meditação. Agora, por último, para diminuir a produção de cortisol em momentos inapropriados, precisamos de um sono reparador. Eu vou te dizer uma coisa bem importante. Se eu pudesse te recomendar uma única coisa para fazer na sua vida que iria com certeza melhorar sua saúde, seria um sono reparador. Durante o sono ocorre a produção de vários hormônios, como o GH e a melatonina. Existe um hormônio chamado leptina, que é um dos hormônios principais existentes e que influencia muito no controle de praticamente todas as funções do hipotálamo. O hipotálamo é onde mora o seu dinossauro interior. Ela fica no meio da cabeça e é responsável por várias atividades rítmicas do corpo e por um amplo leque de funções fisiológicas, da fome ao sexo. A leptina, no nível mais básico, é uma ferramenta primitiva de sobrevivência. Ela está ligada às respostas metabólicas, hormonais e comportamentais quando a gente sente fome. Sendo assim, tem um poderoso efeito em nossas emoções e nosso comportamento.
Como escreveu a terapeuta nutricional Nora T. Gedgaudas, não sei se é assim não, mas em seu livro Primal Body, Primal Mind, a leptina controla essencialmente o metabolismo dos mamíferos. A maioria das pessoas acha que esse papel cabe à tireoide, mas na verdade a leptina controla a tireoide, que regula a taxa do metabolismo. A leptina supervisiona todas as reservas de energia. Ela que decide nos deixar com fome e armazenar ou queimar gordura. A leptina organiza nossas reações inflamatórias e controla até o despertar simpático versus o parasimpático no sistema nervoso. Você não precisa saber de tanta coisa assim não. Se qualquer parte do seu sistema hormonal não vai bem, incluindo os hormônios sexuais e suprarrenais, você nunca terá chance verdadeiramente de resolver esse problema até controlar seus níveis de leptina. Em 2004, teve um estudo que chamou bastante a atenção da comunidade científica. O estudo virou até referência. Nesse estudo, eles mostraram que pessoas com uma queda de 20% na leptina sofrem um aumento de 24% na fome e no apetite. E adivinha o que essas pessoas fazem quando isso acontece? Logo atacam alimentos ricos em calorias e carboidratos, como doce, salgadinho e alimentos com bastante amido. E o que causa essa queda de leptina, doutor Dayan? Você pode estar me perguntando. A privação de sono. Tá bom, doutor? Sei que você está pensando aí. E como é que a gente faz para ter um sono reparador? Primeiro você precisa ter silêncio absoluto. Se tiver muito barulho na sua casa ou apartamento, você pode comprar na farmácia um protetor auricular, também chamado de tampão de ouvido. Isso é uma coisa boa que você pode fazer. Então a primeira coisa é 100% de silêncio. A segunda coisa é a iluminação. Nos celulares e computadores mais novos, tem uma ferramenta que você pode e você consegue mudar para uma coloração de uma luz amarelada. Ela causa menos irritação para a vista e você consegue melhorar a qualidade do seu sono se fizer isso depois que a luz do sol se puser. O ideal é que nenhum aparelho eletrônico seja usado pelo menos 2 horas antes de deitar. Além disso, para melhorar a qualidade do seu sono, você não deve comer nada pesado à noite. Pode comer até proteína e gordura leve cedo da noite. Você também pode tomar alguns chás que tranquilizam e relaxam, como o chá de erva doce ou camomila. Por último, eu recomendo que peça para o seu médico receitar melatonina, caso ele ache necessário. E caso você já tenha mais de 30 anos, que é um período onde começa a melatopausa. Esse suplemento mudou a minha vida. A gente tem vídeo lá no canal contando tudo sobre a melatonina. Recomendo que você assista esses vídeos. Eu deixarei o link para você aqui, para você conferir isso aí no YouTube. Coisa importante também é que nós somos feitos de hábitos. Veja bem, todo ser humano é feito de hábitos, rituais. Em geral, a gente acorda nos mesmos horários, come as mesmas coisas, encontra as mesmas pessoas. Tudo em nossa vida são hábitos. E todos os hábitos são implantados, digamos assim, no cérebro, através de novas sinapses neurais. Se o quê, doutor? Pode ser que você não entenda muito esse termo. Muita gente já entende. Sinapses são conexões entre neurônios. O nosso cérebro é um órgão composto basicamente por gordura, água e microelementos. Ele pesa em média 1,5 kg e tem mais neurônios do que tem estrelas na Via Láctea. É muito estranho, né? Incrível. Ele é meio que um órgão plástico e maleável. Na infância, ele é mais maleável que na vida adulta. Por isso, as crianças aprendem as coisas tão facilmente. São várias sinapses sendo formadas o tempo todo. Para manter o cérebro ativo, a gente precisa sempre estar aprendendo novas coisas. Livros, viagens, novas línguas, atividade física, etc, etc. Se você não exercita seu cérebro, ele atrofia como se fosse um músculo. Mesma coisa. Cada coisa que a gente aprende gera novas ligações sinápticas no cérebro. Quanto mais você repete uma mesma tarefa, mais firme aquela ligação sináptica vai ficando. No começo é mais dolorido, é mais difícil fazer e reforçar nas primeiras vezes vai te ajudar. Pensa que você está numa floresta onde não consegue andar direito. Você então faz algo pela primeira vez, isso é como se você estivesse abrindo os primeiros espaços com um facão. Até consegue andar, mas é difícil. Com o tempo de tanto passar ali, aquilo vira uma trilha. Quando menos você esperar, aquilo já virou uma rodovia. Os hábitos são simplesmente ordens que seu cérebro executa. Ele não fica julgando se aquilo é certo ou errado. Você pode estar perguntando, doutor Dayan, por que o senhor está me dizendo tudo isso?
Simplesmente porque o programa como um todo se trata de desenvolver novos hábitos. Você lembra que eu te falei que a primeira fase é a mais difícil? Pois é o momento em que você está perdido na floresta e começa a abrir primeiros caminhos. Depois de um tempo você vai para a segunda fase. Nesse momento, 30 dias depois, você já vai estar muito mais habituado com um novo estilo alimentar e de vida. Você vai estar acostumado com o jejum, por exemplo. Você vai estar acostumado a ter um organismo trabalhando de uma forma correta. Já na terceira fase, meu amigo, minha amiga, chegou na terceira fase, seguindo o processo como manda o figurino, você chegou, eu te garanto que as chances de você voltar a ter a vida que você tinha antes está muito próxima a zero. E é claro que eu tenho algumas dicas importantíssimas durante esse processo de mudança, que são: primeira dica é não desista nas primeiras tentativas. A segunda é não se culpe ou se menospreze se voltar a praticar um hábito antigo. Lembre-se que esses hábitos antigos provavelmente já são rodovias e que mesmo você não querendo mais passar por elas, às vezes acontece. Por último, faça pequenos experimentos com você mesmo e observe como é que você se sente. Um exemplo disso é falar para si mesmo: vou me permitir seguir à risca a fase 1 desse programa 100%, sem sair da linha em nenhum momento. Veja como se sente. Com pequenos desafios, você vai conseguir atingir muita coisa incrível na sua vida. Inclusive, sumir o murcho que te incomoda. É importante entender que o processo de mudança é como se fosse uma maratona. Ela é mais longa e você deve ir um pouco mais devagar, senão você cansa rápido. E aí você desiste de continuar em frente. Eu espero que você tenha entendido como é importante a gente mudar os nossos hábitos do dia a dia e como isso pode influenciar diretamente o seu peso. A gente se vê então na próxima aula e eu espero que você esteja bem empolgado com isso, porque eu estou. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração.